Na opinião pública desta manhã, falamos das várias contradições nestes relatórios das entidades envolvidas no incêndio de Pedrógão Grande. Afinal, quem tem razão? Queremos saber o que falhou na resposta e no apoio aos fogos. Que conclusões se podem tirar dos vários relatórios? Contamos com a sua opinião. Para participar, ligue através dos números de telefone habituais do programa ou 21 416 1147 ou 21 416 1148. Em estúdio está Ricardo Ribeiro, presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, e também Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Começo pelo Fernando Curto. Dia após dia estamos a assistir a esta troca de acusações, de contradições entre as várias entidades, e eu pergunto como é que os bombeiros se sentem ao assistir a este jogo do empurra. Enfim, isto é cíclico. Com mais, enfim, empurra ou menos empurra, todos os anos, de certo modo, assistimos a tudo isto. Mas deixe-me dizer-lhe que eu acompanho o que foi aqui referido na peça pela Proteção Civil e pelos comandantes dos bombeiros da Proteção Civil. E porquê? Porque, efetivamente, há aqui, digamos, uma situação que é importante esclarecer e espero que venha a ser esclarecida, até porque o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, já pediu os relatórios que devia pedir e está, portanto, acredito, atento, enfim, para isto. Mas interessa questionar por que motivo é que o Ciresp, em situações anteriores e idênticas, não tomou medidas, a empresa que gera as antenas... já eram conhecidas. Exatamente, vamos lá ver. O ano passado, no incêndio do Sardual, por exemplo, tal e qual, aliás, o Presidente da Câmara do Sardual veio, a lume muito bem, dizer... Lembrar que teve uma dificuldade enorme. Tem havido também, têm decorrido simulacros, realizados também pela Proteção Civil e bem, onde se notou que houve uma série de lacunas no âmbito do Ciresp. Ou seja, o que me parece, efetivamente, é que o Ciresp, enquanto instituição, enquanto entidade privada, sinceramente não sei como é que é gerido, deveria ter uma responsabilidade maior e devia ter um trabalho mais contíguo e muito mais aproximado dos bombeiros e do comandante dos bombeiros e do comandante operacional e, inclusivamente, da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porque, efetivamente, os bombeiros, e não quero aqui, como deve imaginar, sendo eu bombeiro, não quero estar a puxar a brasa à sardinha dos bombeiros, porque eu até procuro ser o mais isento possível. Agora, estou preocupado, mais uma vez, porque no final da cadeia estão sempre os bombeiros, mas depois termina tudo, é tipo funil, termina tudo nos bombeiros. Mas são os primeiros e os que estão mais próximos. Exatamente, são aqueles que estão sempre no combate, são aqueles que estão sempre na primeira linha, que reclamam todos os anos uma série de situações de organização, de comunicações e de outros meios que vêm a conta-gotas, muitos deles. Neste caso concreto, em relação às comunicações, é grave, porque veja... As comunicações, ainda ontem me ligava um camarada de Viana do Castelo e me dizia, pá, diz lá, Curto, porque aqui em Viana do Castelo não há Ciresp nenhum, é tudo uma treta. Portanto, ou seja, são estas situações que deveriam ser devidamente elencadas e não corresponsabilizar um comandante operacional que está no COS, que está no comando operacional, ou os comandantes que estão, sejam eles da GNR, da PSP ou dos bombeiros, que têm que ter o feedback dos técnicos do Ciresp, no sentido de lhes perguntar o que é que necessitam, quando necessitam e o que é que precisam de fazer. Portanto, de facto, aqui é que está, quanto a nós, uma situação que deve ser reposta rapidamente, deve ser vista rapidamente, porque os bombeiros têm feito relatórios, têm feito queixas e têm feito inventários daquilo que é as falhas do Ciresp. E como tal, portanto, penso que era importante que o Ciresp assumisse de uma vez por todas, em vez de estar neste passa-culpas de outras entidades, que assumisse efetivamente aquilo que é a sua responsabilidade, porque efetivamente ele tem essa responsabilidade e não o pode, neste momento, estar a passar para os bombeiros, porque de facto, e como lhe digo, não sou sempre isento, ou procuro ser sempre isento, mas de facto, neste caso, e neste caso concreto, o Comandante Nacional tem toda a razão naquilo que refere na peça em relação ao Ciresp e ao procedimento do Ciresp. Ricardo Ribeiro, estamos a falar do Ciresp, a entidade gestora do Ciresp é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Constância Urbano de Sousa admite incongruências ontem no Parlamento, por isso mandou a Inspeção-Geral da Administração Interna auditar esse relatório. Pode estar aqui em causa, com estas contradições que vêm a lume, pode estar aqui em causa o minar da confiança dos portugueses nas instituições? Bom, não contribui para a confiança dos portugueses na instituição, no contexto, no sentido lato, proteção civil. Mas é bom também andar um pouco para trás. A grande questão está aqui, a primeira delas que eu gostava de passar para os telespectadores, é que o Ciresp, enquanto rede, é uma boa rede. Quer dizer, é importante a existência de uma rede do tipo Ciresp.
A questão é que ela não tem funcionado corretamente ao longo dos anos. A utilidade de ter uma rede nacional integradora de todas as outras, isso ficou amplamente explanado. A questão é, em situações de emergência e de urgência, as falhas são admissíveis ou não? Estamos a falar de um contrato, de uma parceria público-privada que custa 40 milhões, dados da ministra Constância Urbano de Sousa, custa 40 milhões de euros ao ano ao Estado. Sem dúvida. E, portanto, quando há essas falhas, em especial quando a rede é solicitada em situações de um contexto de proteção civil um pouco mais complexo, surgem sistematicamente estes problemas, conforme já demos aqui 2 exemplos, mas em Aroca foi também a mesma situação. A questão aqui é, e eu tive a ocasião de ver o relatório, que é aliás público, da empresa Ciresp, em que a empresa diz que não houve interrupções e todos nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, a grande questão é que... O sistema da Autoridade Nacional da Proteção Civil relata falhas e muito prolongadas. O SAD, que é um sistema redundante. Pior, há a falha no teatro de operações e essas falhas que são monitorizadas pelo Ciresp, pela empresa Ciresp, nomeadamente, também pela Secretaria-Geral, e a autoridade é alertada várias horas depois. A questão aqui é que, por exemplo, e esta era a primeira grande questão que eu gostava de trazer aqui, é a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem obrigatoriamente que ter acesso às antenas que ficam em baixo, em modo local. E não podem ser outras entidades a informar a autoridade com um delay de tempo, que pode ser de 1 minuto, mas também pode ser, como aconteceu, de várias horas, que depois este delay é importante. E é tão importante quanto isto. Se eu tenho uma antena que entra em modo local e tenho no teatro de operações uma equipa que está a fazer ataque direto ao incêndio e que necessita de ajuda, por exemplo, e que nesse momento a antena ficou em baixo, ele não consegue comunicar com o posto de comando. O curioso é que neste relatório do Ciresp, e a questão é aberta aos dois, neste relatório do Ciresp ainda são feitas recomendações técnicas, não só para as chamadas das pessoas que estão em situações de urgência, como também a solicitar que o Ciresp devia controlar, ter maior controle sobre todas as outras redes redundantes. É aquilo que aparece escrito neste relatório. Não. Faz sentido? Nenhum, repare, nenhum. O Ciresp, como foi dito, é uma rede que tem como objetivo unir no teatro das operações, seja em caso de catástrofe ou uma situação normal, as forças que todas estão no terreno. E nesse princípio, portanto, não tem que interferir com a rede dos bombeiros, com a rede da PSP ou com a rede de outra força de segurança, antes pelo contrário. Aliás, se não fossem essas redes, porventura a situação seria bem pior. Nós ontem ouvíamos o Sr. Comandante de Algueirão, Mãe Martins, que esteve no local, a dizer que quando se dirigia para o teatro de operações, antes de sair, reuniu com a equipa e, portanto, criou estratégia de comunicação, obviamente através da rede operacional dos bombeiros, porque já tinha a noção que o Ciresp iria falhar. Tal e qual, aliás, eu tenho equipas do Regimento de Salvadores Bombeiros de Lisboa, precisamente, que adotaram esse procedimento. Ou seja, quando saíram do posto de comando para se deslocaram para o teatro das operações, trabalharam em DMO, que é a rede própria que nós temos, e não tinham comunicações com o posto de comando. Portanto, isto parece um bocado da pedra, tinha que vir do local do incêndio a receber informações ao posto de comando. Portanto, ou seja... Nesse mesmo sentido, parece que o relatório da Autoridade Nacional da Proteção Civil é mais transparente ao relatar, precisamente, muitas situações e graves de falta de auxílio à população, de socorro, por falta de transmissão das comunicações. Mas, e depois há aqui uma outra questão que também importa referir e que é importante porque o relatório da empresa Ciresp, que é, mais uma vez digo que é público, está no portal do Governo, fala, por exemplo, numa série de chamadas e põe ali milhares de chamadas que foram feitas. Para nós percebermos, mesmo tendo em conta esses milhares de chamadas são poucos. Cada vez que chega uma viatura ao teatro de operações e que ele se apresenta no teatro de operações, faz logo, no mínimo, 5 chamadas. Estavam cerca de 260 viaturas. E isto só para entrar. Portanto, se multiplicarmos, vemos que as chamadas são poucas. Depois, são um bocadinho parciais no relatório, porque se a antena estava em modo local, as chamadas fora do âmbito do modo local não são contabilizadas. E mais, eles falam em 16 antenas e quando nós olhamos para o mapa que eles próprios apresentam no relatório, verifica-se que a generalidade dessas antenas estão fora do âmbito e da range, portanto, da área do teatro de operações. No teatro de operações estão ali cerca de 6, poderemos dizer 7 antenas
ficaram todas em baixo, exceto uma. Por isso é que depois aparece canais ocupados, que não conseguiu fazer, uma antena não conseguiu fazer a resposta do teatro de operações todos. Portanto, houve aqui. E este relatório desta empresa é que, na nossa opinião, tem que ser altamente rejeitado e exigir a reposição da verdade que a autoridade, aliás, como foi dito, tenta repor em alguns aspectos. E parece quase um bocadinho de mau tom estar a recomendar chamadas curtas. Não é que não deve haver formação à população, mas passado tão pouco tempo de uma tragédia, parece muito mau tom pedir às pessoas chamadas curtas. Atenção, quando as pessoas não falam no Ciresp. As pessoas não falam estou a falar do relatório estou a falar do relatório do Ciresp, que pede chamadas curtas, por favor. Isso é prova evidente. Desculpa, Ricardo. Isso é prova evidente de que o relatório que o Ciresp fez, elaborou e que é público, como já foi dito, enfim, tem ali, digamos, uma fuga para a frente. Porque, de facto, não há uma sustentabilidade naquilo que tem a ver com a ligação e as comunicações no teatro das operações que eles iam reportar a isso. Não só em termos de analisar as chamadas que foram feitas e concretamente, também reger-se um pouco pelo relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas eu queria dar aqui um dado muito importante. Esta situação já se passou em Espanha há uns anos a esta parte. Eu ouvi hoje a comunicação social e acompanho alguns políticos que, de facto, essa estrutura de comunicação deveria ter uma vertente e devia ter, digamos, uma gestão do Estado. Essa gestão do Estado tinha que ter como referência os CODOS, os Centros Estatais de Operações de Socorro, tinha que ter toda uma situação das antenas móveis geridas pela própria autoridade, porque, de facto, e também já foi aqui dito, se de facto essa situação não acontecer, é muito complicado e corremos o risco de, numa situação futura, independentemente das correções que possam acontecer, dessa gestão, dessas comunicações, não estarem nos operacionais. Os operacionais são, neste caso concreto, quando se monta um posto de socorro, um posto de comando num incêndio, são os bombeiros, ponto final, que são depois coadjuvados e muito bem, tudo estruturado em termos de socorro com as outras entidades. Agora, efetivamente, se nos dão responsabilidades enquanto bombeiros, que nos deem os equipamentos e a decisão para nós decidirmos, neste caso concreto, o Comandante Nacional, os Comandantes Distritais, no teatro das operações. E muitas das vezes isso não acontece. Nós já vamos voltar a falar sobre esses pormenores. Ainda antes, voltar um bocadinho ao início, porque muito se falou do raio e da trovada seca, e o Ricardo Ribeiro tem uma fotografia para mostrar. Nós temos uma fotografia para mostrar aos portugueses. Foi esse, efetivamente, o ponto de ignição, Ricardo? Pelo menos é isso que é demonstrado pelas fotografias de satélite que são visíveis e que eu disponibilizei. Só para explicar um pouco, portanto, neste caso é uma nuvem que emana um raio positivo. Os raios positivos diferenciam-se dos negativos porque são produzidos na parte superior da nuvem. E os raios, muitas das vezes, percorrem a nuvem inteira, portanto, vêm mais carregados, chegam a ter 10 vezes mais energia do que os raios negativos e são projetados, muitas das vezes, a 14, 16 km de distância. Daí chamar-se a tempestade seca, porque a nuvem não se ouve o trovão e a velocidade... E depois, aí, aliás, exemplifica-se bem, esta fotografia exemplifica bem como funciona. E se repararem, estes raios têm dois ou três braços, o que fez com que pode ter sido a razão pela qual de ter havido dois alertas em alturas diferenciadas. Portanto, o incêndio de Pedrógão aparece com 2 alertas. Depois... tem também uma fotografia satélite, 2 aliás, onde se vê numa delas a instabilidade de uma nuvem, exatamente, neste caso, exatamente, esta é mais uma fotografia de um raio positivo, e pronto, e aí nesta fotografia vê-se que na zona de Pedrógão há uma instabilidade com nuvem, e agora esta não se vê bem, mas está uma cruzinha a vermelho, um sinal mais, na anterior, se faz favor. Há uma cruzinha de sinal mais exatamente na zona de Pedrógão, não é nessa, era na seguinte. E nessa zona, isso quer dizer que houve, isso é instabilidade, na outra. Houve exatamente, é essa. Não sei se o telespectador consegue ver, na zona de Pedrógão há um sinal mais, o que quer dizer que houve ali, mais ou menos à hora que foi detectada a ignição, uma descarga de um raio positivo. E, portanto, tudo indica, obviamente, isto são teorias, naturalmente, mas a verdade é que é uma coincidência muito grande ter havido um raio positivo detectado, mais ou menos em hora próxima na ignição, na zona da ignição e não se ver este raio. Mas, portanto, Retomo a conversa com os nossos convidados e permitam-me introduzir uma nova questão. A propósito da Comissão Técnica
independente, já sabe que vai ser composta por 12 especialistas. A questão é, tem que apresentar conclusões no prazo de 60 dias. E no limite, esses 60 dias poderão ser prolongados por mais um mês. A questão que vos deixo, esse não é demasiado tempo, 3 meses, até 3 meses é todo o período do verão. Posso começar eu? Com certeza. Ora bem, em relação a estas comissões, eu subscrevo e acompanho, efetivamente, essas comissões e todo o trabalho que venha a ser produzido no sentido de alterar para melhor aquilo que, efetivamente, não correu bem. Mas, não querendo ser cético, enfim, nem nada disso, nem outros adjetivos, eu estou há 10 anos a assistir, para não dizer há mais, enquanto bombeiro e enquanto dirigente associativo, à criação ciclicamente de comissões, de grupos de trabalho e depois, efetivamente, essas comissões produzem e bem determinadas soluções, mas depois na prática não acontece. E eu reporto, com toda a franqueza e com toda a sinceridade, ao trabalho que a Assembleia da República fez. Estamos a falar da Assembleia da República, que é a Casa da Democracia e onde nós, enfim, temos de onde saem as leis que gerem este país. A Assembleia da República produziu, portanto, um livro branco, uma série de conclusões no que diz respeito aos incêndios florestais de há anos anteriores e eu não vi, portanto, aplicada essas medidas de correção no que diz respeito àquilo que era a melhoria do sistema da intervenção, do profissionalismo, das comunicações, da prevenção, das florestas, tudo isso foi relatado. Portanto, não querendo desvalorizar esta comissão, antes pelo contrário, gostaria era que nesta comissão não tivessem sempre os mesmos. Nós costumamos habituar também que nos últimos anos nestas comissões de decisão estão sempre os mesmos. Os bombeiros, que são a parte importante deste sistema, muitas das vezes não são ouvidos, ou se são ouvidos é um pouco a fugir, e depois, de facto, o que eu desejo é que esta comissão, como disse muito bem, eu também acho que é tempo demais. Os bombeiros têm que ser mais pragmáticos e mais objetivos, ou seja, os bombeiros têm um lema, portanto, não há tempo para ir para socorro, no menor curto espaço de tempo nós temos que sair. Ora bem, e daí que entendo que esta comissão, desejando-lhe, como é lógico, todo o trabalho que deve fazer e produzir, mas que o que resulte desta comissão seja para aplicar. Seja efetivado. Ricardo Ribeiro, este incêndio, onde morreram 64 pessoas, acontece na fase bravo, antes de chegar à fase de Charlie, que tem muitas mais restrições, porque o risco de incêndio é naturalmente muito maior. É muito tempo para produzir resultados esta comissão independente? É assim, esta comissão independente, que é importante e é bom que ela trabalhe, mas eu antevejo que não vai descobrir a pólvora. Os problemas, passa a redundância da problemática dos incêndios, estão identificados há anos. Portanto, não é esta comissão agora que vai tirar um coelho da cartola. Embora eu acho que seja importante olharmos para trás e tentarmos perceber o que é que correu mal, em que é que se pode melhorar, isso é sempre importante. Mas a grande questão que está em cima da mesa, e eu gostava de apresentar aqui duas ou três fotografias que evidenciam aquilo que eu vou dizer, que é a situação em 2000 na Europa, isto segundo o Sistema de Informação de Incêndios Florestais, era esta. Se nós verificarmos, tínhamos aqui a zona do Mediterrâneo em escuro. Pronto. E em 2010 é esta, em que só Portugal é que está numa situação de vermelho escuro. E se nós depois atentarmos às áreas ardidas, verificamos que em 10 anos não aprendemos nada, ou seja, alguém não fez o trabalho de casa. E o trabalho de casa chama-se prevenção. Portanto, todos nós, todos nós estamos fartos de falar. A questão, neste momento, a grande questão, é evidente que pode sempre melhorar alguns aspectos do combate, embora, deixe-me dizer, o primeiro COS que chegou a Pedrógão Grande levava 20 homens, 4 viaturas e um meio aéreo. Já não era assim uma coisa tão pequenina. Provavelmente, mesmo na fase Charlie, e eu já fui comandante, por exemplo, em Grândola, mesmo na fase Charlie saem três faixa de triangulação, 3 viaturas que não levam mais do que 20 homens, levam aliás menos. Portanto, a resposta do ponto de vista da primeira intervenção foi uma resposta interessante, se fosse mais melhor. Passado 3 horas já estavam lá cerca de 190 homens. Portanto, a grande questão aqui está, e eu volto a dizer isto, então, e no meio disto tudo fala-se na autoridade, fala-se no governo, fala-se nos bombeiros. Então, e os senhores presidentes de Câmara não têm nada a ver com isto? As comissões municipais de defesa da floresta destes concelhos,
Quantas vezes é que reuniram? Que trabalho é que Tiramos um produziram? presidente da Junta que admitiu que não limpava a Pronto, sua o própria plano mata. operacional municipal de um dos concelhos foi aprovado o ano passado. O plano operacional municipal é aquele que operacionaliza as ações da Comissão Municipal de Defesa das Florestas. Os senhores presidentes de Câmara só acusam, só criticam, não têm nada a ver com isto, passam ao lado, também são responsáveis por isto. É necessário também ter esta frontalidade para dizer, porque isto aconteceu ali, mas podia acontecer em qualquer ponto do país que tivesse aquela orografia, aquela carga térmica e que se conjugassem as condições anómalas climatéricas que aconteceram. Portanto, quando nós não fazemos o trabalhinho de casa, e repare, há pouco tempo o Sr. Primeiro-Ministro disse bem que quando ele foi Ministro tratou-se da questão do combate. E agora estávamos na altura de tratar da questão da prevenção. E muito bem. Isto é que é a palavra neste momento, não é dispositivo, não é combate, não é nada. Neste momento o que se chama é prevenção. E nós próprios, a AsproCivil, tem uma proposta que a defende há anos, que é, da mesma forma que há equipas de combate a incêndios florestais, devia, sob o mesmo comando, haver equipas de prevenção de incêndios florestais, que deviam de começar logo no início do ano. Queria ainda introduzir uma outra questão, com as alterações no Comando da Proteção Civil, que foram polémicas desde o início do ano, e 2 meses antes do incêndio foram alterados 20 dos 36 comandantes de distritais. Em abril houve nova movimentação, 17 desses cargos houve trocas de posições, 13 novas nomeações e muita gente que até então não pertencia à Proteção Civil. Vários telefonemas e ontem também no debate parlamentar se falou da possibilidade da falta de coordenação. Eu pergunto-vos, honestamente, se estas trocas de posição poderão ter tido influência ou não no combate a este fogo. Bom, falar assim em termos gerais não consigo. Tínhamos de ver quem era o novo, porque é que era novo, se já tinha experiência, se já tinha sido comandante de bombeiros. A grande questão neste ato de operações não foi se este ou aquele era novo. Foi, com as falhas do Ciresp, era difícil fazer o comandamento de forma correta. E depois, sem essa... Porque a hierarquização das comunicações é coincidente com a hierarquização que eu tenho na estrutura operacional que tenho montada. Se o posto de comando não tem forma de falar com os seus operacionais, não consegue comandá-los. Pronto. Eu gostava também... Posso falar sobre... Sim. Eu gostava só de dar aqui 2 ou 3 questões, que a primeira delas é que esta última telespectadora falou. As faixas de gestão de combustível. Esse é um problema gravíssimo e que eu próprio, que estive lá em cima por 2 vezes, verifiquei. Não há limpeza de faixas de combustível. Tenho fotografias tiradas nos 3 concelhos. Não só nas áreas públicas, mas também nas áreas concessionadas e subconcessionadas. E, aliás, a 236 vezes. Exemplo, são 10 metros para das o copas das lado que não tem. Pronto. E, portanto, isto é da responsabilidade de quem tinha que fiscalizar estas entidades. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa. Da mesma forma que os senhores presidentes e os outros não se podem desresponsabilizar, a verdade é que o cidadão também não. E eu continuo a ver, ainda ontem fiz uma viagem, continuo a ver casas que não fazem a limpeza. Depois, também queria comentar aqui uma outra questão que foi colocada pelo Ricardo Brito. Agora sim, peço que seja rápido para podermos ouvir também o Fernando. Obviamente, ele tem razão. Quando o dispositivo... Houve um momento, naqueles 3 dias, que o dispositivo tinha 1.500 homens a combater incêndios, com mais de 500 viaturas. 1.500 homens implica ter quase 2.000, porque depois há as rendições que vão para lá, que vêm para cá. Portanto, 2.000 homens é muita Ricardo, gente. Deixamos menos de 1 minuto para o Fernando responder. Chega. Eu não considero que essas alterações tenham sido substanciais naquilo que tem a ver com o combate aos incêndios, porque a alteração foi dentro da própria estrutura. A questão que se coloca aqui, nós já pedimos, enquanto Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, à Sra. Ministra, que mude o paradigma da proteção civil. Os técnicos, comandantes dos bombeiros, do CDOS, do CNOS, desta estrutura toda, não podem ser nomeações políticas. É preciso ouvir os homens que Criemos-lhe uma carreira, profissionalizemos ainda mais este setor, coadjuvado com todos os bombeiros voluntários que há neste país e que são excelentes, para que esta estrutura mude. E só assim, portanto, teremos alterações. E se não for assim, é muito complicado. Meus senhores, agradeço a vossa presença e as vossas explicações. O Opinião Pública chega agora ao fim. Informação atualizada à hora certa, ao meio-dia, pela Carla Jorge de Carvalho. Bom dia.